Nós estaremos lendo do verso 1 até o verso 20. Abra sua Bíblia nesse texto para a nossa edificação. Gênesis 23, de 1 a 20. Vamos ler esse texto e hoje nós iremos falar sobre a morte de Sara, a esposa de Abraão, o pai da fé. E nós estaremos lendo juntos essa passagem para a nossa edificação. Iremos extrair desse texto algumas lições para a nossa vida, para que possamos entender que a nossa esperança em Cristo, a nossa esperança em Deus está além desta vida. Gênesis 23, de 1 a 20 diz assim: Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Criate Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Levantou-se depois Abraão da presença de sua morta e foi e falou aos filhos de Et: Sou estrangeiro e morador entre vós, dai-me a posse de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: Ouve-me, Senhor, tu és o príncipe de Deus entre nós. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te vedará a tua sepultura para sepultares a tua morta. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e lhes falou, dizendo: Se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Maquipela, que tem no extremo do seu campo, que madê pelo devido preço em posse de sepultura entre vós. Ora, Efrom Eteu, sentando-se no meio dos filhos de Et, respondeu a Abraão, ouvindo os filhos de Et, a saber, todos os que entraram pela porta da sua cidade: De modo nenhum, meu senhor, ouve-me, dou-te o campo e também a caverna que nele está, na presença dos filhos do meu povo te dou, sepulta a tua morta. Então se inclinou Abraão diante do povo da terra e falou a Efrom na presença do povo da terra, dizendo: Mas se concordas, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, tomam de mim e sepultarei ali a minha morta. Respondeu-lhe Efrom: Meu senhor, ouve-me, um terreno que vale 400 ciclos de prata, que é isso entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. Tendo Abraão ouvido isso, a Efrom pesou-lhe a prata de que este lhe falara diante dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim o campo de Efrom, que estava em Maquipela, fronteiro a Manre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia, e todo o limite ao redor, se confirmaram por posse a Abraão na presença dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Maquipela, fronteiro a Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava em posse de sepultura. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai querido, fale conosco, queremos entender a Tua palavra, queremos entender essa passagem, queremos entender, ó Deus, para aplicá-la na nossa vida hoje, na nossa vida, e que a Tua palavra possa trazer consolo, paz, fé e esperança, além desta vida, além da morte, pois nós cremos no Senhor, que é o Deus da vida, o Deus da ressurreição,
o Deus que tem um lugar especial para nós na cidade santa. Louvado seja o teu nome. É o que nós te pedimos no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Meus irmãos, o ser humano nasce, cresce, floresce, envelhece e morre. Esse é o ciclo da vida. Nós nascemos, nós florescemos e um dia nós partiremos desta vida. Alguns apenas nascem, outros até chegam a crescer, mas não frutificam, mas todos morrem. Todos morrem. Todos os seres humanos são mortais. E a Organização Pan-Americana de Saúde, ela lista 10 principais causas da morte no mundo. A cardiopatia, problema de coração, o acidente vascular cerebral, o AVC, a doença pulmonar obstrutiva crônica, infecções das vias respiratórias inferiores, o Alzheimer e outras demências, o câncer de pulmão, traqueia e brônquios, diabetes, acidente de trânsito, doenças diarreicas, tuberculose. E nós podemos perceber que esta lista poderia se estender mais ainda. A cardiopatia, por exemplo, isquêmica e o acidente vascular são os maiores causadores das mortes no mundo. Por exemplo, citando aqui um dado de 2016, 56,9 milhões de mortes que ocorreram em todo o mundo. Essas duas doenças foram responsáveis por um total de 15 milhões de óbitos em 2016. É muita gente. A doença pulmonar, por exemplo, obstrutiva crônica, tirou 3 milhões de vidas no ano de 2016. O câncer de pulmão, juntamente com os cânceres da traqueia e brônquios, causou 1,7 milhão de mortes. Doença pulmonar. O diabetes matou 1,6 milhão de pessoas no mesmo ano. É muita gente que morre de diabetes. Em outras palavras, a morte é uma realidade neste mundo caído. Por quê? O salário do pecado é a morte. Ninguém tem jeito de fugir da morte. Chegará o dia em que nós leremos o jornal pela última vez, tomaremos a última refeição, daremos o último suspiro e partiremos. Essa é a realidade. Diz que a coisa mais certa que a gente tem na vida é a realidade da morte. E no texto lido, nós contemplamos a partida de Sara deste mundo. E a sua morte foi em ditosa velhice. O choro de Abraão é por ela. E nós podemos perceber aqui que Abraão chorou, porque Abraão provavelmente viveu ao lado da esposa quase 100 anos. Quase 100 anos. A aquisição de um terreno para sepultá-la, ele não tinha. Geralmente a gente não vai deixar o ente querido da gente para o urubu comer, ou para o cachorro comer. A gente quer sepultar, a gente quer ter um jazigo, ter um lugar para depositar o corpo do falecido, o corpo do parente, seja o pai, seja a mãe, seja a esposa, seja o esposo, seja o filho. A gente quer sepultar o corpo do ente querido. E aqui Abraão procurou adquirir, comprar um terreno para sepultá-la e pôr um fim naquele drama que todos nós enfrentamos, que é a partir de alguém, e sepultar, e ele então a sepultou na caverna de Maquipela. E aqui nós podemos perceber que Abraão chora pela morte de Sara. Ele sente a partida dela. O verso 1 e 2 diz assim: tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã, e veio Abraão a lamentar e chorar por ela. Ele amava a sua esposa. E Sara morreu com 127 anos, em ditosa velhice. E aqui nós podemos perceber que ela foi a única mulher na Bíblia que teve a sua idade registrada, significando o que? A sua importância. Já pensou? A única mulher que teve 127 anos. A gente vê a idade, por exemplo, de Adão. Adão viveu 930 anos e morreu. Noé, por exemplo, viveu 950 anos e morreu. E a gente pode ver também o homem que mais viveu no registro bíblico, Metusalém, viveu 900
169 anos. Já pensou? Uma vida longa. E aqui Sara viveu 127 anos e foi registrado a sua idade, né, que ela partiu. Então ela morre quando Isaac, seu filho, tinha 37 anos. E ele ainda não era casado, com 37 anos. 3 anos antes do seu casamento, porque ele casou com Rebeca com 40 anos. Abraão, sabe quantos anos Abraão tinha? Tinha 137 anos quando Sara faleceu. E ele sobrevive por mais 38 anos. Porque Abraão viveu 175 anos. E Sara então faleceu em Hebrom. Hebrom significa aliança e Kiriat Arba significa cidade dos quatro. Então Hebrom estava localizada a 29 quilômetros de Jerusalém. Hebrom é mencionada por cerca de 50 vezes no Antigo Testamento. Uma cidade próxima de Jerusalém. Então Hebrom foi aquela cidade que foi dada em herança a Calebe. Mais tarde se tornou uma das cidades de refúgio, onde o povo que cometia algum crime involuntário, ele corria para essa cidade de refúgio para não ser morto, né? E mais tarde Davi fez de Hebrom a sua residência real como o rei da tribo de Judá. Também foi em Hebrom que ele foi ungido rei sobre todo Israel. Foi em Hebrom que Davi então foi ungido como rei de Israel. Então, Abraão lamentou a morte de sua esposa. Ele veio chorar por ela. E do chamado de Abraão até a morte de Sara, eles estavam juntos na caminhada, sabe quantos anos? 62 anos. Porque quando Deus chamou Abraão, ele estava com 75. E Sara era 10 anos mais nova do que Abraão, ele estava ou melhor, ele 75 e ela 65 anos de idade. E alguns pensam que eles tinham mais de 100 anos de casamento. Mais de 100 anos de casamento. Então, como não chorar diante de tanto tempo juntos? Não é sábio, meus irmãos, dizer para uma pessoa que perdeu o ente querido, falar assim, não chores, é momento de chorar. É momento de lamentar mesmo a partida de um ente querido. Nós podemos chorar em face das perdas de um ente querido. Chorar é humano. O choro alivia. O choro lava o coração. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas o choro, meus irmãos, não pode nos consumir, pois a nossa fé está além dos horizontes materiais. A nossa fé está além desta vida, né? Porque Sara partiu para encontrar com Deus. Ela deixou Abraão aqui neste mundo, na sua peregrinação ainda, mas ela partiu para encontrar com Deus. E nós podemos ver que Abraão, ele requer um sepulcro permanente na terra da promessa. Por que ele compra esse sepulcro ali na terra da promessa? Porque depois, meus irmãos, o texto fala assim, depois saiu do lugar onde estava o corpo e foi falar com os heteus, e ele diz, eu sou um estrangeiro que mora no meio de vocês, portanto me venda um pedaço de terra para que eu possa sepultar a minha morta. Os heteus responderam, escute, Senhor, o Senhor é para nós um chefe poderoso, um príncipe de Deus. Sepulte a sua morta na melhor sepultura que tivermos. Nenhum de nós se negará a dar-lhe a sua sepultura. Abraão era estrangeiro e, como tal, ele não possui terra. Ele era um peregrino e não era autorizado comprar terra como estrangeiro, comprar terra num país onde ele não era naturalizado. Por exemplo, nós não podemos sair aqui do Brasil e comprar terra lá nos Estados Unidos, porque nós não somos cidadãos, né, americanos, nós não somos naturalizados assim. Assim também como estrangeiro, ele não pode comprar terra aqui no Brasil. E Abraão, ele era estrangeiro. No entanto, ele queria comprar um pedaço de terra na terra da promessa. Ele queria comprar um jazigo. Ele queria comprar um lugar onde pudesse sepultar a sua morta. E Abraão então requer a caverna de Efron. E
Aí o texto diz no verso 7 que aí Abraão se levantou, se curvou diante dos heteus e disse: se vocês querem que eu sepulte a minha mulher aqui, por favor, peçam a Efron, filho de Zoar, que me venda a caverna de Maquipela, que fica na divisa das suas terras, e eu pagarei o preço total, e assim serei dono de uma sepultura neste lugar. E Efron estava sentado ali entre eles, no lugar de reunião, perto do portão da cidade. Ele falou em voz alta para que todos pudessem escutar: de jeito nenhum, meu senhor, escute, eu lhe dou o terreno de presente e também a caverna que fica nele. A minha gente é testemunha de que eu estou lhe dando o terreno de presente para que o senhor possa sepultar a sua morta. Mas Abraão, ele não quer receber de graça, ele quer comprar. No entanto, Efron quer presentear Abraão. E aqui nós podemos perceber, meus irmãos, que Abraão negocia com justiça e prudência. Mas Abraão tornou a se curvar diante dos heteus e disse a Efron, de modo que todos pudessem ouvir: escute, por favor, eu quero comprar o terreno, diga qual é o preço que eu pago, e depois sepultarei a minha mulher ali. Efron respondeu: escute, meu senhor, o terreno vale 400 barras de prata. O que é isso entre nós dois? Vai e sepulte ali a sua mulher. Abraão concordou e pesou a quantidade de prata que Efron havia sugerido diante de todos, isto é, mais ou menos, sabe quantos quilos de prata? 4,5 quilos de prata. E ele então pesou aquela prata, de acordo com o peso comum usado pelos negociantes, e assim Abraão se tornou dono da propriedade de Efron em Maquipela, a leste de Manre, isto é, do terreno da caverna e de todas as árvores, até da divisa da propriedade, e todos os heteus que estavam naquela reunião foram testemunhas desta compra. Geralmente, quando a gente compra um terreno, a gente tem uma escritura de compra e venda. E depois da escritura de compra e venda, a gente vai no cartório registrar, porque quem não registra é dono. E aqui, naquele tempo, eles estavam ali registrando, com testemunhas, né, que Abraão comprou aquele terreno para sepultar a sua morta. E aqui nós podemos perceber que Abraão não aceitou o presente de Efron por 2 motivos. Será por que ele era orgulhoso? Não. Primeiro motivo é por justiça, porque ele tinha condições de comprar o referido terreno, e ele não queria abusar da generosidade de Efron. Abraão era rico em prata e ouro, ele podia pagar pelo terreno, então ele não queria abusar da bondade de Efron, por isso ele comprou o terreno, por ser justo. Segundo, por prudência, para que o próximo herdeiro não questionasse o direito de Abraão e pedisse de volta o campo. Falou assim: você não pagou aqui nada, meu pai que te deu, né? E agora você não tem direito aqui mais não. E então, para que ele não corresse risco de perder aquele terreno, ele então fechou o negócio, pagou por aquele terreno para que pudesse sepultar a sua morta e tivesse direito sobre aquele pedaço de terra. Mas vejam bem, meus irmãos, Abraão sepulta Sara na caverna de Maquipela. O verso 19 fala assim: depois disso, Abraão sepultou Sara, sua mulher, na caverna do terreno de Maquipela, a leste de Manre, lugar também conhecido pelo nome de Hebron, que fica na terra de Canaã. Assim o terreno que pertencia aos heteus e também a caverna que ali passaram a ser propriedade de Abraão para servir como lugar de sepultamento. Então esse terreno se tornou a sepultura oficial da família de Abraão. Além de Sara, sabe quem foi sepultado nessa caverna? Nesse jazigo, foram sepultados também Abraão, Isaque, Rebeca, Jacó e Lia. Então todos os familiares de Abraão depois foram sepultados também nesta caverna chamada caverna de Maquipela. Abraão, meus irmãos, escolheu sepultar sua família na terra em que Deus entregaria aos seus descendentes, porque depois de 400 anos de escravidão no Egito, eles voltariam para a terra prometida, e este lugar seria um lugar onde eles iriam tomar de posse
pela promessa de Deus, porque Deus havia prometido a Abraão um lugar para o seu povo no futuro. Por isso ele então sepultou toda a sua família neste lugar, como promessa que Deus ia cumprir a sua promessa, dizendo o seguinte: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que te mostrarei. Te abençoarei, te engrandecerei o nome, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas o que nós podemos aprender com essa passagem? Por que essa passagem está registrando com tanto detalhe a morte, o sepultamento de Sara? Aplicações para a nossa vida, meus irmãos. Primeira coisa que nós aprendemos, vai aparecer na tela, para você que está assistindo em casa, vai aparecer aí dentro do sistema, para que você possa ver. Vamos ler juntos? A morte vem para todos, ricos, pobres, negros, brancos, grandes, pequenos, velhos, sábios, crianças, indoutos, fortes, fracos, bons, maus, crentes e ateus. A morte vem para todos. Todos morrem. Quando a pessoa nasce, ela já começa a morrer. Ao homem está ordenado o quê? Morrer. Diz a Bíblia: tu és pó e ao pó tornarás. O salário do pecado é a morte. Nem mesmo os filhos de Deus estão isentos da morte. O sepulcro em Maquipela é um lembrete da morte. No fim do campo existe um cemitério, porque nada, meus irmãos, nós trouxemos para este mundo e nós nada levaremos deste mundo. Nada. Todos morrem. E é por isso que a nossa esperança não pode ser apenas nesta vida, porque a morte põe um fim ao sonho de todos nós. A morte é o fim da nossa existência neste mundo. Mas a segunda coisa que nós aprendemos, segunda coisa, o problema não é morrer, mas como morrer. O problema, meus irmãos, é se nós iremos morrer na fé ou na incredulidade. Se nós iremos morrer no Senhor ou morrer no pecado. Sara morre, mas morre na fé. O seu tempo chegou, mas ela estava preparada para este momento. Ela estava com 127 anos e ela estava preparada para a morte, porque ela morreu no Senhor. O Salmo 116:15 diz o seguinte: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Apocalipse 14, verso 13 está escrito: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. E a Bíblia diz ainda, Paulo dizendo: ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então o problema não é morrer, o problema é como a gente vai morrer. Se nós estamos morrendo na fé em Cristo Jesus, ou longe de Deus, ou longe de Deus. E é por isso que nós devemos estar preparados para este momento, porque um dia a morte vai chegar para todos nós. Seja na infância, seja na adolescência, seja na meia-idade, seja na velhice, a morte vai chegar para todos nós. Eu tenho um tio que fala assim, olha, se não morrer de novo, de velho, não passa. Diz que a morte, né, é a preferência dos velhos, mas é privilégio de todos. Todos morrem. E o problema não é morrer, o problema é não estar preparado para morrer. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, terceira coisa que nós aprendemos nesse texto: podemos chorar pela morte das pessoas queridas, mas não podemos orar por suas almas. Nós podemos chorar porque alguém partiu, uma mãe, um pai, um tio, um primo, um amigo, um vizinho. Nós devemos chorar e podemos chorar. E bem-aventurados que choram, porque serão consolados.
Abraão chorou por Sara, mas não orou por sua alma. Não invocou a sua alma. Nós não podemos orar pelos mortos. A morte sela o destino da alma e leva a pessoa para o céu ou para o inferno. E muito menos podemos consultar os mortos. Os espíritas consultam os mortos, mas nós não podemos consultar os mortos. Nós não podemos falar com os mortos, porque os mortos já não comunicam mais com os vivos. E se alguém falou que o morto comunicou com ele, seja o pai, seja a mãe, não é o espírito do pai e da mãe, mas é o espírito do diabo tentando enganar, porque os mortos não comunicam mais com os vivos. Nós podemos chorar, né, por alguém que partiu, mas nós não podemos orar pela alma de quem já partiu, porque ou ela já está com Cristo no céu, ou já está na condenação no inferno. Mas, em quarto lugar, meus queridos irmãos, o que nós aprendemos com esta passagem sobre a morte de Sara? Que a nossa esperança está além desta vida. Vamos dizer isso comigo? A nossa esperança está além desta vida. Abraão, meus irmãos, ele cria na ressurreição. Lembra que ele ofereceu Isaque em sacrifício? E a Bíblia diz o seguinte, meus irmãos, que ele cria que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo, de onde figuradamente o recobrou. Por isso ele teve o cuidado de comprar um terreno para sepultar a sua esposa, porque ele cria na ressurreição dos mortos. Por isso ele depositou os restos mortais, o corpo de Sara, naquela tumba em Maquipela, porque ele cria na ressurreição dos mortos. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E Paulo chega a dizer isso em 1 Coríntios, dizendo o seguinte: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. E nós cremos na ressurreição. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos. É o texto que nós lemos em 1 Coríntios. E também o texto que nós lemos em Tessalonicenses, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E Abraão, meus irmãos, ele olhou para além de Canaã, para uma cidade permanente e celestial, projetada e construída por Deus, que descerá para a nova terra quando Cristo retornar em glória. E como eu posso saber isso? Que ele olhou para além da Palestina, para além daquela terra. Vamos ler o que diz em Hebreus? Hebreus 11, versículo 9 e 10. Abra sua Bíblia nesse texto. Veja bem, veja o que diz o texto. Hebreus 11, versículo 9 e 10. Todos juntos? Olha o que diz o texto. Vamos ler? Diz assim: pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então veja que Abraão, ele estava olhando além, para a cidade que Deus está construindo, a cidade que Deus arquitetou, a cidade que Deus planejou, e essa cidade que Deus está edificando. Não é isso que Jesus falou? Jesus chegou a dizer o seguinte: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Nós aguardamos essa cidade, meus irmãos, essa cidade santa, a nova Jerusalém, muito mais especial do que a Jerusalém terrena, porque essa Jerusalém terrena é apenas um símbolo, é apenas um vislumbre daquilo que Deus tem preparado para nós na eternidade. E a Bíblia diz que quando Jesus vier, Ele vai trazer a nova Jerusalém para a nova terra, e no novo céu, nos quais habita a justiça. Vejam bem,
que Abraão, então, enquanto viveu neste mundo caído, ele sempre aguardou a cidade santa. Ele sempre aguardou a Nova Jerusalém. E João, o apóstolo do amor, ele viu essa cidade. Ele viu essa cidade que está sendo construída por Jesus, que vai descer do céu para a nova terra. Veja o que diz o texto. Veja Apocalipse 21. Abra esse texto aí e vamos ler comigo a partir do versículo 2. Diz aí o texto. Olha o que João viu. João, ele teve esta visão dessa cidade santa. Veja o que ele diz no verso 2. Vamos ler? Apocalipse 21, 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Louvado seja Deus. Ah, meus irmãos, na nova terra, será livre de todo sofrimento. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Neste mundo a gente já nasce chorando, e se não nascer chorando, dá um tapa no bumbum da criança para chorar, não é assim? E nós podemos perceber que a morte é o terror de todos os homens. Já não existirá, já não haverá morte na cidade santa, porque ela foi lançada para dentro do lago de fogo. Francisco, Deus vai colocar um ponto final na morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E porque todas as tristezas e males deste velho mundo não existirão mais no novo mundo, na cidade santa, na cidade que Abraão aguardava, esta cidade. Não haverá mais sofrimento, não haverá mais enfermidade, a Covid-19, o coronavírus, a gripe suína, o defeito físico, o cansaço, a dor física, emocional, moral, espiritual, a fadiga, a depressão, a traição, a decepção. Essas coisas não existirão mais. Deus vai colocar um ponto final em toda a nossa dor, porque as primeiras coisas passaram. Não vai ter mais a Aedes aegypti, que produz tanta enfermidade, chikungunya. Deus vai colocar um ponto final em todo o mal. E nós aguardamos então esta cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, para que a gente possa sempre tirar essas lições para a nossa vida, olhando esse texto que traz numa lição assim, a tristeza para o coração de Abraão, na perda da sua esposa, mas ele olhou além, ele olhou para a cidade santa, que o Senhor está planejando e está edificando para o seu povo. Que Deus nos abençoe. Vamos colocar em pé, vamos falar com Deus, vamos clamar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, e vamos clamar ao Senhor para que Ele nos visite, nos console, nos conforte a cada dia. Senhor, o Senhor tem o melhor para o teu povo, e nós queremos, ó Deus, viver nessa expectativa que o Senhor tem, a cidade santa, a nova Jerusalém, porque a nossa esperança está além desta vida, Senhor. Abraão cria na ressurreição, por isso ele fez ali aquele jazigo, e depositou o corpo da sua morte, da sua esposa naquele lugar, porque ele cria na ressurreição. Bendito seja o teu nome, Senhor. E nós queremos, ó Deus, viver também nessa esperança, pregando o evangelho enquanto aqui vivemos, ó Deus. Nós queremos viver para a glória do teu nome. Abençoe o teu povo, Senhor. Abençoe a cada um que veio aqui. Todos nós saímos daqui com o nosso coração cheio de esperança, falando desta fé para outras pessoas. Falando, ó Deus, da esperança do evangelho, falando do Salvador que veio para nos resgatar de nossos pecados, para perdoar os nossos pecados,
pois sabemos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se alguém aqui, ó Deus, entrou triste, possa sair daqui alegre na tua presença. Ó Deus, com a esperança que o Senhor colocou em nossos corações, a mesma esperança que o Senhor colocou, ó Deus, no nosso pai da fé, Abraão, o amigo de Deus. Louvado seja o teu nome. E nós queremos também viver assim, ó Deus, para o louvor da tua glória. Nós queremos viver, ó Deus, aguardando a cidade santa que vai descer do céu para a nova terra. E naquele dia, Senhor, o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá pranto nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Louvado seja o teu nome. Esteja com o teu povo, Senhor, para que nós possamos viver neste mundo, nesta peregrinação que nós temos nesta vida, neste mundo caído, neste mundo velho, neste mundo, ó Deus, quebrado. Nós queremos, ó Deus, viver, ó Deus, para a tua glória, pregando o evangelho e trazendo esperança para outras vidas. Abençoe, ó Deus, cada família que aqui veio, que todos nós sejamos visitados pela tua graça. Se alguma pessoa entrou aqui perdida, possa sair daqui salva em Cristo Jesus. E abençoe aqueles que vão ouvir essa mensagem, ó Deus, em outra oportunidade. Que o Senhor esteja tocando nesses corações e salvando vidas pelo teu poder, pela tua graça, pelo teu amor e pela tua bondade, em nome de Jesus. Amém. Querido povo de Deus, povo mais feliz da terra, povo que tem um nome escrito no livro da vida, receber a bênção do Senhor, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus e as ternas consolações do Espírito Santo, do Espírito Consolador, sejam com todos vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Podem sentar, meus irmãos, estarei à porta cumprimentando os irmãos. Que Deus abençoe você que acompanhou a transmissão até agora, que Deus abençoe a sua vida e a sua família.